Ele é o helicóptero de ataque mais avançado do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Foi projetado para escoltar tropas, atacar alvos terrestres e operar a partir de navios anfíbios, oferecendo apoio aéreo aproximado e proteção armada para forças em terra. Com um grande poder de fogo, sensores modernos e alta capacidade de sobrevivência em combate, ele representa a evolução mais avançada da lendária família Cobra. Este é o AH-1Z Viper. No início dos anos 50, o Exército dos Estados Unidos lançou um contrato para o desenvolvimento de um helicóptero de evacuação médica. Esse projeto acabaria dando origem ao UH-1, mais conhecido como Huey. O primeiro voo desse helicóptero ocorreu em 1956 e ele rapidamente se tornou uma das aeronaves mais importantes da aviação militar americana. Durante a Guerra do Vietnã, o Huey mostrou sua enorme utilidade em missões de transporte, evacuação médica e apoio às tropas no solo. Mas o conflito também revelou uma necessidade clara. Era preciso um helicóptero especializado em ataque, capaz de escoltar transportes e fornecer fogo direto contra posições inimigas. Foi nesse contexto que nasceu o AH-1 Cobra. Com fuselagem estreita, cockpit em tandem e armamento pesado para a época, ele se tornou o primeiro helicóptero projetado especificamente para combate. O Cobra entrou em serviço no final da década de 60 e rapidamente provou seu valor no Vietnã. Naquele momento, ele era operado apenas pelo Exército dos Estados Unidos, que precisava de um helicóptero capaz de escoltar as formações do Huey, atacar posições inimigas e dar apoio direto às tropas em solo. Seu desempenho mostrou que o conceito funcionava, e isso chamou a atenção do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, que também passou a investir no Cobra, mas com exigências próprias. Como os fuzileiros operavam em ambiente naval e precisavam de uma aeronave adaptada para missões embarcadas e apoio a forças anfíbias, eles adotaram o AH-1J Cia Cobra. Essa variante era equipada com 2 motores, algo essencial para operações sobre o mar. Ao longo dos anos seguintes, várias versões foram desenvolvidas, entre elas o AH-1W Super Cobra, que entrou em serviço no Corpo de Fuzileiros Navais na década de 80. Essa versão trouxe motores mais potentes, capacidade de carregar novos armamentos e melhorias gerais na eletrônica da aeronave. Durante anos, ele cumpriu diversas missões importantes. Foi empregado em operações de apoio aéreo aproximado, escolta armada, reconhecimento e combate. Ainda assim, com o avanço das tecnologias digitais e dos sensores modernos, ficou cada vez mais claro que seria necessário um programa de modernização mais profundo. No início da década de 90, a Bell tentou novamente avançar com uma nova geração do Cobra. Em 1993, a empresa apresentou uma versão modernizada, baseada no AH-1W, para um programa britânico que buscava um novo helicóptero de ataque. Essa proposta recebeu o nome de Cobra Venom. O projeto prometia um cockpit digital moderno, novos sistemas de armas guiadas e um design adaptado para receber um rotor principal de 4 pás. Apesar dessas melhorias, o projeto acabou não sendo escolhido, e o Reino Unido acabou optando pelo AH-64D Apache. Mesmo assim, o trabalho de desenvolvimento não foi perdido. Muitas das tecnologias estudadas naquele período acabariam sendo incorporadas em um programa muito mais amplo que surgiria alguns anos depois. Em 1996, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos lançou oficialmente o chamado Programa H-1 Upgrade. Esse programa foi desenvolvido em parceria com a Bell Helicopter e tinha um objetivo de modernizar profundamente a frota existente de helicópteros da família H-1. O plano era ambicioso. Cerca de 180 AH-1W seriam convertidos para o novo padrão AH-1Z Viper.
Ao mesmo tempo, aproximadamente 100 helicópteros utilitários UH-1N seriam transformados na nova versão UH-1Y Venom. Um dos pontos centrais desse programa era aumentar a padronização entre os dois modelos. A ideia era reduzir custos de manutenção, simplificar logística e facilitar o treinamento das tripulações. Como resultado, o Viper e o Venom passaram a compartilhar uma enorme quantidade de componentes: motores, sistema de transmissão, rotor principal, aviônicos, software, controles e até parte da estrutura eram praticamente idênticos. No total, mais de 80% das peças das duas aeronaves passaram a ser comuns entre si. Outra mudança fundamental foi a substituição do rotor principal de duas pás, que era característico do Cobra original. No lugar dele, foi instalado um rotor moderno de 4 pás, feito de materiais compostos. Esse novo sistema não utilizava articulações tradicionais. Era um rotor do tipo hingless e bearingless, o que significa menos peças móveis e menor necessidade de manutenção. Além disso, o novo rotor permitiu melhorar vários aspectos do desempenho da aeronave. A velocidade máxima aumentou, a taxa de subida ficou maior, a capacidade de carga cresceu e o nível de vibração diminuiu significativamente. Outro ponto importante foi a modernização completa do cockpit. O Viper recebeu uma arquitetura digital com telas multifuncionais e novos sistemas de controle de voo. Essas melhorias também permitiram integrar sistemas avançados de mira e sensores, incluindo um sistema de aquisição de alvos que poderia ser operado facilmente pelo copiloto. Mesmo com todos esses avanços, o desenvolvimento inicial foi relativamente lento. Projetos dessa complexidade exigem anos de testes, ajustes e validação. Em dezembro de 2000, o primeiro Viper realizou seu voo inaugural. Esse momento marcou o início de uma nova fase para a família do Cobra. O voo demonstrou que o conceito funcionava e que a nova aeronave tinha potencial para se tornar o helicóptero de ataque mais avançado já operado pelo Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Depois do primeiro voo, o programa entrou em uma fase decisiva. A aeronave precisava provar que todas as melhorias planejadas realmente funcionavam em condições reais de operação. Por isso, os anos seguintes foram dedicados a testes intensivos, conduzidos em cooperação entre a Bell e os fuzileiros navais. Durante esses testes, engenheiros e pilotos analisaram cada aspecto do helicóptero. Foram realizados voos para verificar desempenho, estabilidade, capacidade de manobra, funcionamento dos sistemas eletrônicos e integração do armamento. O objetivo era garantir que o Viper pudesse operar com segurança em diferentes cenários de combate. Em outubro de 2003, o programa avançou para a fase de produção inicial em baixa escala. Para acelerar o desenvolvimento, 3 AH-1W foram convertidos para o padrão AH-1Z. Essas aeronaves serviram como plataformas de teste adicionais e ajudaram a validar as novas tecnologias. Ao mesmo tempo, os testes continuavam. As equipes testavam o comportamento da aeronave em diferentes perfis de missão, incluindo operações de ataque, escolta e reconhecimento armado. Em 2005, o programa entrou em outra etapa importante: os testes embarcados. Nesse contexto, ocorreu o primeiro pouso da aeronave a bordo de um navio. O evento aconteceu no navio de assalto USS Bataan. Após a conclusão desses testes, a fase de desenvolvimento foi oficialmente encerrada no início de 2006. Enquanto os testes operacionais continuavam, outra mudança significativa ocorreu em 2008. Inicialmente, o plano era converter helicópteros mais antigos para o padrão AH-1Z. Porém, os fuzileiros navais decidiram que seria melhor produzir aeronaves completamente novas. Essa decisão levou a Marinha dos Estados Unidos a assinar um contrato com a Bell para a construção de 40 Vipers fabricados do zero. Pouco depois, outro pedido foi feito, adicionando mais 46 aeronaves ao programa.
Com isso, o número total de helicópteros planejados aumentou significativamente. Os testes operacionais continuaram até outubro de 2010. Nesse período, o helicóptero foi avaliado em diferentes cenários para confirmar sua capacidade de cumprir missões reais. No mês seguinte, a aeronave recebeu autorização para a produção em larga escala. Pouco depois, em fevereiro de 2011, ele entrou oficialmente em serviço no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. O Viper é um helicóptero relativamente pequeno. Ele manteve praticamente as mesmas dimensões de seu antecessor. Possui 17,7 metros de comprimento e 4,3 metros de altura. O rotor principal tem um diâmetro próximo de 14,6 metros. O peso máximo de decolagem é de 8,5 toneladas. Esse valor permite transportar uma combinação significativa de armamentos, sensores e combustível. A propulsão é fornecida por 2 motores turboeixo que juntos geram aproximadamente 3.600 cavalos de potência. Esse conjunto garante desempenho consistente, mesmo em condições exigentes. Uma característica importante é sua capacidade de continuar voando, mesmo com apenas um motor em funcionamento. A taxa de subida chega a cerca de 14 metros por segundo. Já a velocidade máxima pode atingir aproximadamente 388 km por hora, um valor elevado para um helicóptero de ataque. O alcance operacional fica em torno de 648 km, enquanto o teto de serviço chega a cerca de 6.000 metros de altitude. Em termos de autonomia, o Viper pode permanecer no ar por cerca de 3 horas e meia, dependendo da configuração de carga e da missão. Outro aspecto importante do projeto é a resistência estrutural. Grande parte da fuselagem foi construída com materiais resistentes à corrosão, algo essencial para aeronaves, que operam frequentemente em ambiente marítimo. Além disso, várias superfícies receberam camadas de proteção especial para aumentar a durabilidade da estrutura. Sua função é bastante ampla. Ele foi projetado para executar apoio aéreo aproximado, ataque contra veículos blindados, escolta armada de helicópteros de transporte e reconhecimento visual. Além disso, a aeronave pode coordenar apoio de fogo em operações terrestres, atuando tanto durante o dia quanto à noite. O sistema de aviônicos foi desenvolvido pela Northrop Grumman e inclui computadores de missão avançados e um sistema automático de controle de voo com estabilização em 4 eixos. No cockpit, os pilotos utilizam o capacete Top Owl, produzido pela Thales. Esse equipamento permite projetar informações diretamente na viseira do piloto. O capacete também integra sensores de visão noturna e infravermelho, permitindo que a tripulação opere em condições de baixa visibilidade. Em termos de armamento, o Viper possui uma grande variedade de opções, podendo levar até 16 mísseis ar-solo distribuídos em 4 lançadores sob as asas. Entre eles estão os AGM-114 Hellfire, com guiagem a laser semiativa e alcance típico em torno de 8 km, variando conforme a variante e o perfil de emprego, e os AGM-179, um míssil ar-solo de precisão. Diferente do Hellfire, ele utiliza um sistema de guiagem multimodo, combinando radar de ondas milimétricas e laser semiativo, oferecendo mais flexibilidade para engajar alvos móveis e operar melhor em condições adversas e de baixa visibilidade. Ele também pode transportar 2 mísseis AIM-9 Sidewinder, algo relativamente raro em helicópteros de ataque. Diferente dos anteriores, esse é um míssil ar-ar, desenvolvido para uso em caças. Em helicópteros, apenas o Viper e o Super Cobra conseguem operá-lo. Além dos mísseis, ele pode ser equipado com até 76 foguetes Hydra de 70 mm e consegue utilizar o sistema APKWS, que adiciona guiagem a laser e transforma os foguetes em armas guiadas de precisão. Para combate a curta distância, ele possui o canhão rotativo M197 de 20 mm,
montado na parte frontal da fuselagem. A pontaria é auxiliada pelos sistemas de mira, integrados ao capacete dos pilotos, permitindo alinhar o armamento simplesmente olhando para o alvo. Outro componente essencial do Viper é o sistema de aquisição de alvos AN/AQ-30. Desenvolvido pela Lockheed Martin, esse conjunto de sensores fica instalado na parte frontal do helicóptero, logo abaixo do nariz, e é responsável por localizar, identificar, acompanhar e designar alvos durante as operações. Esse sistema incorpora sensores infravermelhos de terceira geração que permitem detectar diferenças de temperatura entre objetos e o ambiente ao redor. Na prática, isso significa que o helicóptero consegue identificar veículos, posições de tiro ou movimentação de tropas mesmo durante a noite ou em condições de baixa visibilidade, como fumaça, poeira ou neblina. Além disso, o Viper conta com sistemas de guerra eletrônica, incluindo alertas de radar e dispensadores de chaff e flares, para defesa contra mísseis inimigos. Outro detalhe importante é o rotor principal. Ele possui cerca de 75% menos peças do que sistemas articulados tradicionais e pode ser dobrado parcialmente para facilitar o armazenamento da aeronave em navios de assalto anfíbio. Ao longo dos anos, ele também despertou interesse fora dos Estados Unidos. O Bahrein se tornou o primeiro operador internacional. O país adquiriu 12 unidades em 2018 e recebeu os primeiros exemplares em 2022. A República Tcheca formalizou a aquisição de 4 unidades em 2019 e recebeu os primeiros exemplares em 2023. Hoje, o Viper representa o estágio mais avançado de mais de meio século de desenvolvimento da família Cobra. Desde o primeiro helicóptero de ataque criado nos anos 60 até a moderna plataforma digital que vemos hoje, essa linhagem passou por uma evolução constante. No total, mais de 1.100 helicópteros da família Cobra foram produzidos ao longo das décadas, incluindo as 189 unidades do Viper. E assim, ele continua sendo um dos principais helicópteros de ataque do mundo, mantendo viva uma tradição iniciada ainda na Guerra do Vietnã. Se você se interessa por aviação militar e quer acompanhar mais vídeos como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com quem também curte esse tema. Dessa forma, continuamos a explorar juntos os bastidores dessas máquinas voadoras que marcaram e ainda marcam a história da aviação militar.